Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Doe Órgãos, Doe Vida, aborda um tema que vai muito além da caridade, mas sim de um ato que significa amor ao próximo. Vamos falar de transplante de órgãos, essa ação que tem salvo muitas vidas em todo o Brasil e no mundo, graças à decisão tomada de forma individual, mas comunicada a todos os amigos e familiares. Vamos conversar com um dos médicos especialistas na captação de órgãos em Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, que vai nos explicar como funciona todos os trâmites, desafios e conquistas que significam vidas salvas. Fique com a gente, vamos juntos saber um pouco mais sobre esse gesto de amor, de solidariedade e empatia com o sofrimento de tantas pessoas nas filas de transplante em todo o Brasil. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Doe Órgãos, Doe Vida está entrando no ar. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. O programa de transplantes no Brasil se destaca pelo crescimento no número de transplantes realizados nos últimos anos e pelo investimento público na especialização das suas equipes, com consequente aumento do número de equipes habilitadas, hoje superior a 200. O Sistema Público de Saúde financia mais de 95% dos transplantes realizados no Brasil e também subsidia todos os medicamentos imunossupressores para os pacientes. Na doação em vida, é possível escolher o receptor dos órgãos, já que para a doação após a morte, nem o doador nem a família podem escolher quem vai receber o órgão. O receptor será então o próximo da lista única de espera de cada órgão ou tecido, definida pela Central de Transplante da Secretaria de Saúde de cada estado e controlada pelo Sistema Nacional de Transplantes, o SNT. A posição na lista é determinada por critérios como o de espera e urgência do procedimento. Para determinar a compatibilidade entre doador e receptores, são feitos exames laboratoriais. Para entender um pouco mais sobre este tema, eu vou conversar com o Dr. Antônio Pedro Lucas Bittencourt, coordenador do CIDOT, Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital da Vida em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E eu já começo perguntando quais são os órgãos que podem ser transplantados ou doados para transplante. Então, são vários órgãos, né? No processo de doação, nós temos aqui em Dourados nós temos facilidade para alguns, né? Alguns centros conseguem fazer a captação de todos os outros, né? Mas você pode doar córnea, você pode fazer um transplante de córnea, transplante de pâncreas, transplante de fígado, transplante de pulmão, transplante de rim, né? O próprio sangue também é um tecido que também é transplantado, né? Então, transplante de medula. Então, são vários órgãos que podem se fazer. Nesses processos de doação de órgão, né, que a gente faz aqui em Dourados, os órgãos que mais a gente consegue fazer a doação é córnea, rim, fígado, pâncreas, pulmão e coração. Particularmente aqui em Dourados rim, fígado, córnea. Nós tivemos conseguimos fazer uma retirada de pulmão e algumas retiradas de coração. E tudo isso depende de como está o órgão, né? São órgãos mais complicados para ser retirado e o tempo que esse órgão pode ficar fora do corpo. Né? O rim em torno de 30 horas, o fígado em torno de 12, 15 horas, o coração, o pulmão 4 horas. Então é um órgão muito complicado, assim, para tirar tem que ter uma logística muito grande, com a aeronave a jato, né? Então eles chegam no aeroporto, já tem que ter helicóptero esperando para levar para o hospital. Então a logística é bastante complicada desses dois órgãos, coração e pulmão. O Dr. Antônio Pedro também nos esclarece sobre os procedimentos que o cidadão deve tomar para se tornar um doador de órgãos e coloca como principal medida comunicar sobre esta vontade. Para você ser um doador, existe uma coisa fundamental, você tem que avisar a família.
você não tem que escrever nada, não existe nada não é de carteira de motorista, nada disso. Você simplesmente tem que avisar a sua família. Por que avisar a família? Porque a família é o fator principal no processo de doação. Ela que vai decidir se você vai ser o doador ou não. Então, a família está, no momento que existe a morte cefálica, o trauma, tudo, a família está muito sensibilizada. E se tu não falou isso em vida, se você não falou isso em vida, né, às vezes a família ela não olha, eu não sei o que meu familiar gostaria lá, né, se ele gostaria que doasse ou não, né? Então, aí a família opta por não doar. Na dúvida acaba deixando na dúvida acaba não decidindo por não fazer a doação. Às vezes famílias, né, de uma compreensão muito maior, né, pessoas, e isso não depende de você ter dinheiro ou não, né? Tem pessoas que a gente já abordou, pessoas que não, pessoas de origem humilde, que não tinha informação do doador, mas elas tinham uma conscientização a respeito da doação, e naquele momento elas acabaram doando. Olha que interessante. Né? E é uma coisa importante, até e uma coisa que a gente observa, sabe, que as pessoas, as famílias que realizam, que doam um órgão desse do seu ente querido, elas, no momento que é concretizado todo o processo da doação, elas se sentem extremamente satisfeitas. É impressionante. Suporta até melhor a perda, né? E elas conseguem elaborar o luto de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila. Porque de uma maneira ou de outra, aquele ente querido vai estar vivo em outra pessoa. Essa ideia que a gente essa ideia que as pessoas têm, né, do seu ente querido vivendo através de outras pessoas. Que interessante. Doutor, nós estamos falando até aqui de captação de órgãos e doação de órgãos de pessoas falecidas. Mas existem, apesar de serem não tão comuns, mas pessoas que doam órgãos estando vivas, pode compartilhar órgãos estando vivas. Isso também acaba sendo bom para as duas pessoas, porque às vezes a pessoa, doei um órgão e tal, vou ficar debilitado. Claro, você vai ter que mudar o teu modo de vida, mas você consegue levar a vida com um mínimo de qualidade também, né? Não, olha aqui, ó, eu fiz, tem alguns órgãos, né, que o coração, por exemplo, o coração você não pode, né, o doador vivo não pode dar, se ele doar ele vai morrer, né? Então, mas os rins, né? Os rins é o tipo de transplante que mais se faz com doador vivo. Sim. Né? Eu acompanhei, eu fiz muito, né? Eu coordenei serviço ambulatório de transplante, eu coordenei equipe de transplante, né? Que se transplantava muito pacientes renais, né? De doação, 90% das doações eram doações de doador vivo. Sim. E nós nunca tivemos problema nenhum com o doador. Ele doou, o outro rim assume o papel e a pessoa toca a vida dela normal. A gente faz um acompanhamento anual, né, dos exames. Existe algumas coisas que são importantes para o doador vivo, né? Tem que ser uma pessoa saudável, ela não pode ser hipertensa, não pode ser diabético. Então existe todo um protocolo. Tem a compatibilidade também, né? Mas o doador vivo são doadores parentes, então a compatibilidade existe. Sim. Né? A compatibilidade existe. Então, e a gente faz todo um processo e todo o processo de transplante com doador vivo, ele visa na proteção do doador. Olha só. Né? Ele visa tudo. Qualquer coisa que apareça, porque são mais de 100 exames que são pedidos, né, para o doador. Qualquer coisa que apareça, mínima coisa que apareça, ele é excluído, ele não pode ser doador. De acordo com o Dr. Antônio Pedro, o processo para a escolha de quem vai receber o órgão doado é sério e segue cronograma de triagem de acordo com critérios pré-estabelecidos e conforme, claro, a compatibilidade entre doador e transplantado. A triagem, a maior parte é compatibilidade. Então, olha que aí pegam a HLA, faz alguns exames que são exames... HLA é exames de compatibilidade, sensibilidade, né? O Crossmet precisa de pesquisa de anticorpos, tudo isso aí, e o cara joga no sistema isso. Porque o paciente, o receptor,
ele colhe os exames a cada 3 meses e deixa o sangue dele lá, ele vai renovando o soro, né, para que quando ocorra isso aí, esteja atualizado, né, atualizado para ver. Isso aí vai para o sistema e eles colocam a lista dos 10 que pode ser os receptores do órgão. Sim. Então, o que tem mais sensibilidade, o segundo com menos, e aí, porque às vezes eles têm que colocar uma lista, né, dessas 10 pessoas, porque às vezes o que é o primeiro para receber o órgão, ele não está em bom estado de saúde naquele momento, né, e aí ele não pode receber, ou às vezes não encontra a pessoa, né, então aí tem que ter outro, porque nós temos um tempo curto para que as coisas se realizem. O tempo aí é o do órgão, não mais da pessoa, né? Isso é importante ser dito. E aí tem muita gente que pergunta, doutor, a família do doador, ele pode saber para quem foi esse órgão, conhecer a pessoa que recebeu esse órgão, ou isso é mantido em sigilo? Como é que funciona? Isso é mantido em sigilo. Tá? Isso é mantido em sigilo, isso aí tem uma proteção, né, do transplante, porque é para evitar uma série de situações que podem ser constrangedoras para o receptor. Sim. Tá? Às vezes de chantagem e de coisas emocionais, sim, todas que podem estar envolvidas. Então existe um sigilo nisso aí, né? Nem mesmo a gente aqui de Dourados sabe, né? Quando a gente faz, a gente sabe que transplantou em São Paulo, mas não sabe para quem que foi. É bastante Tem um órgão só que a gente sabe para quem que foi aqui, porque o órgão ele acabou sendo notícia nacional. Foi uma menina, uma doadora aqui de Fátima do Sul, se eu não me engano, né? Uma menina jovem que evoluiu morte cefálica, que fez doação de múltiplos órgãos, e o fígado desse paciente ele foi para São Paulo, né? Que se realizou, eu não sei se vocês lembram da época daquelas hepatite fulminante lá por febre amarela, sim, que estavam morrendo lá em São Paulo. Então, foi o primeiro transplante no mundo por paciente com hepatite fulminante causado por febre amarela, né, de um fígado que saiu aqui de Dourados, que foi uma notícia nacional. Porque aí você vê, né, da importância disso tudo aí e da importância do trabalho, sim, nosso, da instituição, né, de todo o grupo lá que trabalha, que são voluntários e trabalham pelo amor à causa. Sim. Né? Que saiu daqui de Dourados, isso aqui, né? Nos dias atuais, Dourados se tornou uma cidade de referência nacional na captação de órgãos e, além do gesto de humanidade dos doadores, uma equipe técnica treinada e capacitada foi montada para agir no momento certo das coletas dos órgãos, e o Dr. Antônio valoriza a disponibilidade dos douradenses em doar e fala também dos desafios ainda a serem enfrentados neste sentido. Sem sombra de dúvida, isso mostra que nós temos uma comunidade que ela é participativa nisso, sim, porque não adianta ter uma equipe extremamente bem treinada se não tiver uma população consciente, se não tiver um doador. Né? Isso mostra a consciência da nossa sociedade. O senhor, com a sua experiência nessa área e trabalhando nesse segmento, pode nos dizer qual que é o grande desafio que vocês têm pela frente aí e a importância desse gesto de se tornar doador? O que falta para a conscientização das pessoas? O que falta para que a gente possa evoluir ainda mais? Dourados é referência, mas pode melhorar, né, doutor? Sem sombra de dúvida. Sempre a gente está em busca de melhora das coisas, né? Acho que nós conseguimos atingir assim, um patamar bastante grande já, até pelos próprios resultados que a gente tem. Agora, a importância disso, né, é a gente estar fazendo como isso que a gente está fazendo aqui agora. Sim. Não adianta a gente só fazer essas divulgações no Setembro Verde. Nós temos que fazer isso todo ano. Às vezes, quando nós temos uma doação, a gente sempre procura mostrar isso, né, entrevistar os familiares, né, que eu acho que é uma coisa importante, né, quando ocorre uma doação, familiar, né? Você fazer uma entrevista para o familiar expressar, né, essa vontade, por que ele teve essa vontade de doar o órgão, né? Vocês vão ver várias entrevistas, né, as pessoas extremamente satisfeitas, orgulhosas, né, por terem ajudado a salvar vidas. Salvar vidas. Eu estava vendo assim, o transplante
é o único procedimento médico que depende de uma atitude de caridade de alguma família, né? Apesar de todos os recursos técnicos que existem. Se não houver essa decisão da família de doar o órgão, você pode ter a melhor equipe da CIDOT, a melhor equipe, você pode ter as melhores equipes de transplante do mundo, que o transplante não vai se realizar. Sim. Por isso que a coisa principal nesse processo todo de doação é a família. A pandemia da Covid-19 trouxe desafios também para a doação de órgãos. Estudo publicado neste mês pela revista científica The Lancet mostra que o total de transplantados no mundo caiu 16% no último ano, em consequência da pandemia. Já o Brasil teve redução de 29%, um dos países com pior performance. Para o professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG e ex-diretor do MG Transplantes, Charles Simão, uma das possíveis causas foi o afastamento das pessoas das instituições hospitalares, neste momento, pelo medo de contágio. Com isso, a criação de vínculo entre familiares e equipe médica foi prejudicada, o que seria um fator importante na tomada de decisão. Além disso, mitos e tabus que cercam o tema também dificultam a escolha para a doação. E com a pandemia, outras dúvidas acabaram surgindo. Uma delas é se uma pessoa que teve Covid-19 pode ser doadora. O professor Charles Simão explica que não tem relação entre a doença e a possibilidade de ser um doador. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. O Brasil possui hoje o maior programa público de transplantes de órgãos de tecido de células do mundo, que é garantido a toda a população por meio do SUS, responsável pelo financiamento de cerca de 95% dos transplantes no país. Apesar do grande volume de cirurgias realizadas, a quantidade de pessoas em lista de espera para receber um órgão ainda é grande. Para vencer a desaprovação entre o número de pacientes na lista e o número de transplantes realizados, é importante conscientizar a população sobre todas as etapas do procedimento e incentivar cada vez mais a doação. Deixe a vida continuar. Seja um doador de órgãos. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje e em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.